Olá, amigos e amigas. Espero e desejo que estejam todos muito bem. Vamos a mais um momento de reflexão, hoje com Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo. Lembrando aos amigos que as epístolas que Paulo endereçava às comunidades, como as de Coríntios, as dos Tessalonicenses e também as dos Gálatas, entre outros, e também ele se dirigia aos indivíduos, como Tito, como Timóteo, como Filemon, formam um dos mais importantes conjuntos de textos que nós vamos encontrar lá no Novo Testamento e que sempre foram objeto de estudo e de reflexão, sendo considerados mesmo como base para entendimento e para a prática do cristianismo. Para nossa maior compreensão, vamos entender um pouquinho dessa relação que existia entre Paulo e Timóteo e a razão destas epístolas. No livro Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o relato de que Timóteo era natural de Listra, uma cidade que está localizada na província romana de Galácia, onde hoje é parte do território da Turquia. E Paulo conheceu então Timóteo quando ele, Paulo, pregava nessa cidade, em Listra, em sua primeira viagem missionária, onde ele trazia os ensinamentos de Jesus, divulgava os ensinamentos de Jesus. Quando Paulo retorna a Listra, em sua segunda viagem missionária, ele escolhe Timóteo para acompanhá-lo. Embora muito jovem, Timóteo, já naquele tempo, gozava da reputação de ser muito piedoso. E a partir de então, Timóteo se tornaria discípulo, amigo e colaborador de Paulo pelo resto da vida deste apóstolo. Mas o nosso objetivo de hoje é de trazer o capítulo 107 do livro Pão Nosso, que traz como título Piedade, onde Emmanuel tece seus argumentos baseados na interpretação do ensinamento de Paulo a Timóteo, onde ele diz, abre aspas, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, fecha aspas. Nós temos que entender, meus amigos, o significado de duas palavras contidas, usadas por Paulo nesta frase, neste versículo, para entendermos a grandiosidade desse ensinamento. E essas palavras são piedade, que significa compaixão pelo sofrimento alheio, quando a gente sente dó, tem misericórdia, e a outra palavra é o contentamento, que significa um sentimento de alegria, de prazer, de satisfação. Então Paulo se refere aqui que é muito grande o ganho quando nós utilizamos da piedade, ou seja, quando nós conseguimos ter compaixão em relação ao sofrimento alheio e nos disponibilizarmos a ajudá-lo, mas sentindo em nós a alegria de ajudar. E Emmanuel, então, ele inicia os seus comentários dizendo que fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Vejam, meus amigos, a necessidade de mais uma vez recorrermos ao dicionário para entendermos a colocação das palavras compaixão e humilhação. Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo de suavizá-la ou diminuí-la. E humilhação é fazer o outro se sentir abatido e rebaixado. E Emmanuel vai então enumerando situações em que, quando usamos da piedade como nós ainda entendemos aqui na Terra, associamos a humilhação, pois toda ajuda vem seguida da crítica em relação à situação do outro. Nós emitimos juízo de valor, mesmo não estando na condição do outro.
Mesmo que a gente não verbalize, não fale, nós pensamos e emitimos vibrações na forma de crítica, carregando então a nossa ajuda dessas vibrações negativas que abatem, que humilham, que colocam a pessoa mais para baixo do que ela já está. E Emmanuel continua a lição dizendo: ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de uma pessoa imprestável. Tais afirmativas, diz Emmanuel, são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Meus amigos, se ter compaixão de alguém é sentir tristeza por presenciar a miséria ou a infelicidade do outro, é ter empatia, ou seja, é colocarmos no lugar do outro e usar do altruísmo, ou seja, nós temos que fazer o bem sem julgar. Ainda estamos longe da verdadeira piedade ensinada no Evangelho. E Emmanuel continua dizendo: realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca. Ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança répitos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. Emmanuel, referindo-se ao significado de piedade, ou seja, do sentimento que é de compadecer-se com o sofrimento alheio, mas disponibilizando-nos para auxiliar, sem colocar condições ou fazer julgamentos, e realizar com alegria, por poder estar naquele momento em condições de auxiliar. Emmanuel vem nos dizer: a verdadeira piedade, no entanto, é filha do legítimo amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. Emmanuel finaliza então os seus comentários trazendo à tona os ensinamentos contidos no Evangelho, onde a verdadeira piedade é aquela que se transforma em auxílio ao próximo, sem exigências, sem críticas, mas visando o fortalecimento do outro, para que possa caminhar com mais confiança, e desperta em nós a satisfação e a alegria de podermos auxiliar. Emmanuel, então, diz, fechando a lição: o Evangelho nos fala, ou melhor, o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias de crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento, diz Emmanuel, é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Fazendo aqui uma referência de que só esse tipo de piedade é que vai nos trazer alegria e vai nos fazer crescer como espíritos. Meus amigos, minhas amigas, estamos vivendo numa época de muita necessidade desta piedade
ensinada por Paulo e esclarecida por Emmanuel, diante de tantas necessidades, tanto de ordem material como de ordem moral, de todos aqueles que convivem conosco e que estão conosco compartilhando esta encarnação. Vamos então buscar nos munir desta piedade citada no Evangelho, para que possamos contribuir com piedade, mas com alegria. Eu deixo aqui o meu grande abraço a todos e que nos vejamos numa próxima oportunidade.